Ora, aí começa a encrenca, porque não sabe esperar. Vamos lá. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho. Como tinha uma serva egípcia, por quê? Porque ele desceu para o Egito, né? E aí o faraó deu o quê? Servos e servas para ele, além dos rebanhos, ok? Então, Sarai tinha uma serva egípcia, chamada Agar. Disse a Abrão: já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua minha serva, talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão entendeu a proposta de Sarai. E aí? Lá, a mesma coisa de Adão e Eva. A história se repete. Entendeu? A história se repete. Deus falou: vou te dar um filho. Sarai, então, é a minha serva. Né? Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abrão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, lhe entregou sua serva egípcia, Agar. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abrão: caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei minha serva em seus braços e agora que ela sabe que engravidou, despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abrão a Sarai: sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. O anjo do Senhor encontrou Agar perto de uma fonte no deserto, no caminho de Sur, e perguntou-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde você vem? Para onde vai? Respondeu ela: estou fugindo de Sarai, a minha senhora. Disse-lhe então o anjo do Senhor: volte a sua senhora e sujeite-se a ela. Disse mais o anjo: multiplicarei tanto os seus descendentes que ninguém os poderá contar. Disse-lhe ainda o anjo: você está grávida, terá um filho e dará o nome de Ismael, porque o Senhor a ouviu em seu sofrimento. Ele será como um jumento selvagem, sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado. Tu és o Deus que me vê, pois dissera: teria eu visto aquele que me vê? Por isso o poço que fica entre Cádiz e Bered foi chamado de Beer-lahai. Agar teve um filho de Abrão, e esse lhe deu o nome de Ismael. Abrão estava com 86 anos de idade quando Agar lhe deu Ismael. Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Então, dos 86 aos 99, Deus não falou com Abrão. Ok? De 86 anos até 99. 13 anos. Ismael já tinha 13 anos. Então, 13 anos sem Deus falar com Abrão. 86 anos, 99? Então, com 99, Deus aparece, diz assim: eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande segundo a minha vontade, seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostou-se com o rosto em terra e Deus lhe disse: de minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão. Seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente florífero. De você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Toda a terra de Canaã, onde agora você é estrangeiro, darei como propriedade perpétua a você e a seus descendentes, e serei o Deus deles. De sua parte, disse Deus a Abrão, guarde a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês.
Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo. Quebrou a minha aliança. Todo mundo sabe o que é circuncisão? Sabem? Precisa falar? Não? E os judeus fazem isso até hoje. Né? Os bebês nascidos até... E isso é sangue frio, né? Diz também Deus a Abrão: de agora em diante sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei também, por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e reis de povos. Abraão prostou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo: poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus: permite que Ismael seja o meu herdeiro. Então Deus respondeu: na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. E no caso de Ismael, levarei em conta o seu pedido. Também o abençoarei, e eu o farei prolífero, e multiplicarei muito a sua descendência. Ele será pai de 12 príncipes, e dele farei um grande povo. Mas a minha aliança eu a estabelecerei com Isaque, filho de Sara, que Sara lhe dará no ano que vem, por essa época. Quando terminou de falar com Abrão, Deus subiu e retirou-se da presença dele. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael, todos os nascidos em sua casa, e os que foram comprados, todos o sexo masculino, e os circuncidou, como Deus lhe ordenara. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e seu filho Ismael tinha 13. Abraão e seu filho Ismael foram circuncidados naquele mesmo dia. E com Abraão foram circuncidados todos da sua casa, tanto os nascidos em casa como os comprados de estrangeiro. Bom, vamos lá. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada de sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Disse ele: meu senhor, se mereça o seu favor, não passe pelo seu servo sem que eu fazer uma parada. Mandarei buscar um pouco d'água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Vou trazer-lhes também o que comer, para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho, agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo. Abraão foi apressadamente à tenda e disse a Sara: depressa, pegue as 3 medidas da melhor farinha, amasse-a e faça uns pães. Depois correu ao rebanho, escolheu o melhor novilho e o deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite e o novilho que havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles, em pé, debaixo da árvore. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Ali na tenda, respondeu ele. Então disse o Senhor: voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos de idade, bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Por isso riu consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velho, meu senhor, já idoso, ainda terei esse prazer? Mas o Senhor disse a Abraão: por que Sara riu e disse: poderei realmente dar à luz agora que sou idosa? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera voltarei a você e Sara terá um filho. Sara teve medo e por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Né? As coisas impossíveis acontecem. E a gente vê isso o tempo todo, né, acontecendo. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse:
Esconderei de Abraão o que estou para fazer? Abraão será o pai de uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que se conservem no caminho do Senhor, fazendo o que é justo e direito para o Senhor. Faça vir a Abraão o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas, e o seu pecado é tão grave, que descerei para ver se o que eles têm feito corresponde ao que tenho ouvido. Senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarás o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda destruirás e não pouparás lugar por amor aos 50 justos que nele estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti. Não agirá com justiça o juízo de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor dela. Mas Abraão tornou a falar: sei que já fui muito ousado ao ponto de falar ao Senhor, eu não passo de pó e cinza. Ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos? Destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. E se encontrar apenas 40? Ele respondeu: por amor aos 40, não a destruirei. Então continuou: não tire, Senhor, mas permita-me falar. E se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrar 30, não destruirei. Prosseguiu Abraão: agora que já fui tão ousado falando ao Senhor, eu pergunto: e se apenas 20 foram encontrados? Ele respondeu: por amor dos 20, não a destruirei. Então Abraão disse ainda: não tire, Senhor, mas permita-me falar só mais uma vez. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10 não destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu e Abraão voltou para casa. Ele deveria ter perguntado assim, né? E se fosse um? Passar porque é teu sobrinho. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los. Prostou-se com o rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhe a minha casa dos seus servos. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que finalmente o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens e toda a parte da cidade de Sodoma... Isso aqui nem passou despercebido. Dos mais jovens aos mais velhos, secaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda... que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Não, a gente não gosta de mulher. Eu estava. Né? Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz? Faremos a você pior que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-lhe para dentro e fecharam a porta. Depois, feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade? Genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tira-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade.
Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com as suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiram com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas duas filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo eles dado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as duas filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto. Ló, porém, lhes diz: não, meu senhor, seu servo foi favorecido por sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando-me a vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui, perto, há uma cidade pequena. Está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá, mesmo sendo tão pequena. Lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor, fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor e olhou para Sodoma e Gomorra, para a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe que destruiu as cidades onde Ló vivia. Que mais? É quando Deus fala assim, Vai para frente e não olha para trás, né? O que é olhar para trás? Se estiver sentindo saudade. É olhar passado, né? Sim. Tá preso. Olhar para frente. Eu estou à frente. E aí, assim, a gente fica preso no passado, né? Mas eu preciso olhar para trás. Ai, meu Deus, esqueci. E aí, Não é possível, eu perdi. o que foi que eu perdi, né? Ou a questão dessa simbologia, assim, os anjos, né? Ali eram anjos, que acabam destruindo toda a cidade, né? Com fogo, Então é uma destruição terrível, que não cabe, né, aos servos de Deus presenciar. Porque vai ter, imagina, Ló morava em Sodoma. Quantos anos? Devia ter amigos, né? Apesar que ali não parecia ninguém amigo, né? Enfim, mas... a maldade, tanto é que ele fez uma super questão. Vai, vamos pra lá. Então, mas se constituiu naquele lugar, né? Então estava ali, tinha riquezas ali, né? Tinha tudo ali, né? As filhas talvez tivessem amiga, enfim. Né? E de repente você ia casar, né? Tinha já Quase ofereceu porque mulheres antigamente eram feitas para cuidar dos homens e da casa e ser serva em tudo. E arrecadar bons dotes. Isso depois. Depois. Então, puxa, mas o que é que está acontecendo, né? Deixa eu dar uma olhada. Não, assim, quando Deus vai fazer o bem, vai destruir algo para o teu bem, não tem que olhar para trás, só seguir. Não tem que saber como é só seguir. Vai, porque das coisas quem trata sou eu. Como vai ser, é por minha conta.
Não sou. Mas um alerta aqui que ele deixa. Então, temos que ser sensíveis à voz de Deus. Não é fácil. Não é fácil. Porque o nosso eu fala mais alto. O nosso eu sempre fala mais alto. E Deus não grita. Ele fala manso. Ele sopra o vento. Tem que estar atento. E nós nunca estamos atentos. Muito difícil, né? Estar atento à voz de Deus. Então, como é que Deus fala comigo? Às vezes você está pensando em algo, ou preocupado com algo, tentando resolver algo, procurando algo. E do nada, como se fosse do nada, é como, né? Acende a luzinha e vem algo à sua mente que aquilo enche de certeza. A palavra é essa, certeza. Enche de certeza o coração. Você fala, como é que eu vou fazer isso? Vai. Né? Porque aí você fala, mas então, Deus, mas eu não sei como que eu vou fazer isso. É isso? Só vai. Sentiu? É isso mesmo que eu vou fazer. Então confia, porque o tempo é meu. E o jeito de fazer também é meu. Só continua me ouvindo, porque eu vou dando a direção. Porque as coisas de Deus são simples e descomplicadas. Quero isso, eu quero isso, eu quero isso, que não enxerga o que está na frente. Então, mais uma vez, lições a aprender. A Bíblia nos ensina, em toda a sua passagem, ela nos ensina o tempo todo como se deve, como não se deve proceder. É um livro de ensinamento. Nós aprendemos com a história, né, da humanidade, com a história dos antepassados, com as histórias desses personagens que passaram por aqui. E é isso que tem que ser, é isso que vale a pena o estudo, o aprendizado e o amadurecimento. Isso começa a fazer com que a gente amadureça, tanto na nossa questão de vida, quanto na nossa questão, inclusive, espiritual. Para começarmos a discernir o que é e o que não é. E às vezes dói mesmo o que não é. Que foi o caso aqui da mulher de Ló. Né? Ter doído demais. Sair assim, pô, construir tudo, tá tudo aqui a minha vida inteira. Por que eu tenho que sair, né? O melhor, né, da terra que ele avistou. E aí agora eu tenho que deixar tudo. Deixa eu olhar mesmo se está sendo destruído, né? Quer dizer, ai, Deus é mau, transformou ela num totem de sal. Não. Ele estava sendo misericordioso, porque nem eles deviam ser bom ali, ele estava realmente, vamos, vai. E fez assim, olha, e muito assim, ele fez por Ló por conta de Abraão. Que não tinha nenhum para salvar. Mas ele fez por conta de Abraão. Então, muitas vezes, assim, o quanto é importante você estar ligado com Deus, que às vezes os seus são protegidos por conta de você. Totalmente. Conta da sua fé, conta né, daquilo que você acredita e você cobre espiritualmente os teus queridos. Sim, exatamente. Né? E é isso. E Deus honra você. Então é isso. Por hoje é só, pessoal.